Bem-vindo à aula de estática dos fluidos. Então, uma vez que foram apresentados os conceitos fundamentais que permitem nos falar a mesma linguagem para nós estudarmos fenômenos de transporte, nós podemos começar a falar sobre os fluidos. E talvez o tópico mais simples seja nós falarmos deles parados. A estática dos fluidos, ou às vezes conhecido como hidrostática, é onde os fluidos não estão em movimento. Ainda que seja difícil encontrar situações em que os fluidos estejam totalmente parados, nós podemos, em algumas situações, considerar convenientemente que os fluidos estejam parados. Por exemplo, a água que está junto de uma barragem, existe ali um certo movimento, é verdade. Mas como uma boa, mas boa mesmo aproximação, nós podemos considerar que a água está paradona ali. Se nós quisermos estimar a força que é exercida, que a água exerce sobre a barragem, então nós precisamos conhecer o assunto desta e da próxima aula. E esta é uma das aplicações da estática dos fluidos. É estudar a força que é exercida por fluidos em objetos submersos. Muito importante, por exemplo, o dimensionamento da barragem, dimensionamento estrutural da barragem. Uma segunda razão por que é importante estudar os fluidos estáticos é porque muitos instrumentos de medição, inclusive de pressão, eles são baseados na teoria desenvolvida a partir da estática dos fluidos. E, finalmente, existem situações em que o empuxo é muito importante, em que nós queremos saber se determinadas partículas vão subir à superfície ou vão descer até o fundo. Muitos processos de tratamento de água, por exemplo, estão baseados em relações que nós vamos explorar na próxima aula. Então, há aí diversas razões que tornam importantes o estudo da estática dos fluidos. Lembre-se que pressão é a força compressiva normal que atua sobre um infinitésimo de área dA. Isto é, então, a pressão é a derivada da força normal sobre a área infinitesimal no qual está atuando esta força. Possui unidade de Newton por metro quadrado ou Pascal. Então, a pressão é essa força compressiva normal que atua sobre uma determinada área. A pressão média, já que atua numa certa superfície, é a força compressiva normal que atua sobre toda a área, dividido por essa área. Então, a pressão é força compressiva normal atuando sobre a área e, de novo, o conceito aqui vale aquilo que eu disse no slide anterior, a unidade de Newton por metro quadrado, que recebe o nome especial de Pascal nesse caso. Então, note que aqui nós estamos falando de uma pressão média, e no slide anterior nós estamos falando de uma variação que eventualmente pode acontecer da pressão em função do ponto que se está analisando na superfície. Por que é importante esse troço chamado pressão? Porque nós precisamos do conceito de pressão. Uma das razões pelas quais nós precisamos do conceito de pressão é ilustrada através desse exemplo aqui. Nós temos aí um balão sendo pressionado com a força, digamos, de 5 newtons, contra, no caso A, 225 pregos, e no caso B, contra um prego. Ou seja, numa situação nós temos uma grande área de atuação da força. E numa segunda situação nós temos uma pequena, mas muito pequena área que está atuando a mesma força compressiva normal.
Então, considerando que a ponta do prego tem um diâmetro aí de 4 milímetros, quer dizer, nós estamos fazendo aí uma estimativa da ordem de grandeza do diâmetro do prego, vamos calcular a pressão para ambos os casos. Então, no caso A, a pressão é igual a força sobre a área. A força é de 5 newtons e a área sobre a qual está atuando essa força é de 225 pregos vezes a área de um prego só, que é π vezes d ao quadrado sobre 4. Ora, a área de um prego só, nós vimos que cada prego possui um diâmetro de 4 milímetros. Então, é π d ao quadrado, 4 milímetros dividido por 1000, para transformar em metros, dividido por 4. Isso dá uma pressão de 1.768 pascal. Uma pressão bem baixa. Já no caso B, a mesma força de 5 newtons está atuando sobre um prego só, πd ao quadrado sobre 4. E aí, então, nós temos uma pressão altíssima de 397.000 pascal. No caso B, é óbvio que o balão vai estourar. E no caso A, o balão sequer estoura. Tudo isso por causa do conceito de pressão, que é essa questão da mesma força atuando sobre áreas diferentes. Então, está aí uma razão muito importante porque nós precisamos do conceito de pressão. A lei de Pascal, ela diz que a pressão num ponto de um fluido em repouso é a mesma em qualquer direção. A pressão num ponto de um fluido em repouso é a mesma em qualquer direção. Ou seja, considere, por exemplo, aí o fluido que nós temos nesse recipiente. Se ele está parado, então consideramos, por exemplo, o ponto A. Se ele está parado, então a força compressiva normal que atua em qualquer direção tem que ser igual. Considere que, por exemplo, que essa seta aqui, da direita para a esquerda, na horizontal, fosse maior que do outro lado. Então, o que ia acontecer? Logo, essa partícula iria entrar em movimento, ela iria entrar em movimento da direita para a esquerda. Ou seja, o fluido não estaria mais parado. Então, nós conseguimos, por aí, mostrar intuitivamente a validade da lei de Pascal. Se o fluido está paradão, a pressão, então, nesse ponto é a mesma em qualquer direção. E quando os fluidos estão em movimento? Bem, se não existem forças cisaliantes, aquelas forças tangenciais que nós falamos antes, então, quando o fluido está em movimento, a lei de Pascal, ela também é válida. Nós precisamos medir a pressão. E nós podemos, sempre quando nós vamos medir a pressão, nós precisamos escolher valores de referência para fazer essa medição da pressão. Então, se nós formos usar a escala absoluta, na escala absoluta, a pressão absoluta é 0 quando o vácuo ideal é atingido. Então, imagina aqui um recipiente que tem aí certas partículas, certas moléculas aí presentes nesse recipiente. O que vai dar a medida de pressão num certo ponto aqui da parede do recipiente é exatamente essas partículas, digamos, batendo na parede. Essas partículas se chocando contra a parede. Isso vai exercer uma força sobre a parede. E essa força atuando sobre uma área vai dizer qual é a pressão, digamos, nesse ponto. Ora, se nós começarmos a retirar uma por uma dessas moléculas aí no interior do recipiente, vai chegar uma hora que nós não vamos ter nenhuma molécula, logo nós não vamos ter nenhuma partícula se chocando contra a parede, nós vamos ter a situação de vácuo ideal e a pressão aí vai ser 0. Você não pode ter menos do que nada, então você não pode ter pressões negativas com relação à escala absoluta. Então essa escala absoluta, ela usa como referência o vácuo ideal. Daí nós temos a escala relativa. Ela se chama relativa porque ela é relativa a uma determinada pressão de referência, que não é 0. Por exemplo, a escala relativa que nós costumamos usar na engenharia é a pressão medida em relação à pressão atmosférica. Então nós vamos medir tudo em função da pressão atmosférica, para mais ou para menos.
Olha, o que seria a pressão atmosférica? A pressão atmosférica seria você pegar aí uma balança, e digamos aí que você pegue uma área de 1 metro quadrado, e pegue o peso de ar que está acima desse 1 metro quadrado. Pega todo o ar que está acima e calcula o peso dele. Na balança vai marcar 101.325 quilos. Então, esses 101.325 quilos dividido por 1 metro quadrado vai dar a pressão atmosférica padrão, que é de 101,325 kPa. Ou nós, às vezes, conhecemos isso como um ATM, uma atmosfera. Então, esta, nesse caso, na escala relativa, seria a nossa pressão de referência. A pressão de referência é a pressão atmosférica padrão. Portanto, numa escala nós medimos tudo em relação ao vácuo ideal, que é a escala absoluta, e na outra escala nós medimos tudo em função da pressão atmosférica. A pressão atmosférica é mais poderosa do que nós imaginamos. Há muitos e muitos anos atrás, Otto, um alemão, ele demonstrou, digamos, esse poder da pressão atmosférica numa época que as pessoas não acreditavam digamos, nesse poder que a pressão atmosférica possuía. Então ele pegou ali, digamos, como se fosse uma bola, ele cortou ela bem no meio, então você tinha duas semisferas, e aí então ele juntou as duas, mas ele extraiu todo o ar existente dentro dessas esferas. E aí ele, salvo engano, pegou 8 cavalos de um lado, 8 cavalos do outro lado, e fez com que eles puxassem com toda a força em direções opostas as duas, digamos, cascas de esfera. E elas não... Os cavalos tiveram muita dificuldade de separar. O que estava segurando junto essas, digamos, essas duas metades aí de esfera? A pressão atmosférica. Quer dizer, agora você tinha a pressão atmosférica de fora, sendo exercida sobre as cascas, e dentro nada, o vácuo. Portanto, a pressão atmosférica ela é muito, muito mais poderosa do que nós imaginamos. Existe uma relação entre as escalas, né? Se nós estamos medindo tudo em relação ao vácuo ideal, então esse é o zero absoluto. Então, qualquer pressão que nós medimos vai ser PAB, que seria a nossa pressão absoluta. Agora, se nós vamos medir a pressão relativa à pressão atmosférica, então a nossa pressão seria P, seria dividida em relação à pressão atmosférica. Se nós fôssemos escrever essa mesma pressão em relação ao vácuo, né, na escala absoluta, então nós teríamos a pressão atmosférica, que é a nossa pressão de referência, mais P. Isso seria igual a PAB. Então, em outras palavras, nós podemos escrever que P, medido na escala relativa, é igual a PAB menos PATM. Então, é uma relação muito simples entre as duas escalas. Nós queremos ter uma equação que permita nos dizer como a pressão varia nos fluidos. Quando os fluidos estão parados, como é que a pressão varia no espaço? Então, para isso, nós podemos fazer um exercício muito simples. Nós pegamos aí um fluido qualquer, que está pintado aí de azul claro, e selecionamos uma parte desse fluido, que nós pintamos aqui de azul mais escuro. Na direção aqui horizontal nós temos X, na direção vertical nós temos Z, aqui está a nossa origem. E nós vamos fazer o somatório de forças que atuam sobre esse elemento mais escuro. O somatório de forças em X tem que ser, obviamente, igual a zero, porque não existe aceleração, o fluido está parado, então massa vezes a aceleração é zero, então tem que ser igual a zero. Muito bem, da esquerda para a direita, nós temos aqui a força compressiva normal, que o fluido mais, digamos, está exercendo sobre esse elemento que nós estamos investigando, que seria, então, a força compressiva seria a pressão em A vezes S, onde S é essa área aqui que está saindo da tela. Na direção oposta, nós temos a mesma coisa. Na força compressiva normal, ali, a pressão em B vezes S, onde S é essa área que está saindo da tela. Então fica PAS menos PBS igual a zero.
Então, aí nós isolamos, colocamos esse PBS para o outro lado, da igualdade, fica PAS igual a PBS. Como S é igual, então fica que a pressão em A é igual a pressão em B. Ou seja, qual é a conclusão? A pressão independe de X. A pressão não depende de X. Você pode andar ao longo da horizontal, em X, e a pressão ela não vai variar no fluido parado. Nós poderíamos desenvolver a mesma coisa, né, para a direção Y, que seria aí o eixo normal à tela, saindo da tela, mas não é necessário, porque nós já sabemos aí que vai dar a mesma coisa, que a pressão num plano horizontal não vai variar. Não varia. E em Z? Quer dizer, e na vertical? E na vertical, agora nós podemos fazer o mesmo procedimento. Vamos fazer o somatório de forças, em Z tem que ser igual a zero. Então, aqui nós temos, de baixo para cima, P1 vezes A, que seria a força compressiva aqui na direção vertical. P1 vezes A, onde A é essa área que está saindo da tela aqui, da face inferior aqui. E em cima nós temos P2A. P2A, a mesma área. Então, como ela é de cima para baixo, ela está na direção negativa de Z. E daí, finalmente, nós temos aqui nós temos uma terceira força, que é o peso desse elemento. O peso desse elemento é massa vezes a aceleração da gravidade. É a massa que esse elemento azul mais escuro possui vezes a aceleração da gravidade. Isso é igual a zero. Ora, nós sabemos que a massa específica é igual a massa sobre volume. Então, a massa desse elemento é igual a massa específica vezes volume. Essa massa nós podemos substituir no azul ali, onde nós temos escrito massa. Então, fica aqui P1A menos P2A menos, onde tem massa, então fica ρV, massa específica vezes volume, vezes G igual a zero. Ora, o que é o volume? Note que aqui no último termo aqui aparece o volume. O que é o volume desse elemento aqui? O volume desse elemento é essa altura aqui, que é Z2 menos Z1, né? Aqui ó, nós temos Z2 menos Z1. Então, o volume é Z2 menos Z1, vezes a área aqui da base, que é A. Então, nós podemos escrever aqui onde nós temos volume, A vezes Z2 menos Z1, que é a altura desse volume, vezes G igual a zero. Então, nós podemos dividir a equação toda por A, que não altera em nada. Note que o A aparece em cada um dos termos. Então, fica P1 menos P2 igual a ρg. Lembre-se que ρg é o peso específico, né? ρg vezes Z2 menos Z1. Então, aquilo que nós acabamos de escrever, é que a pressão é uma função de Z. A pressão ela varia com Z. Olha, aparece Z aqui, entre parênteses. Então, a pressão varia na direção vertical. Mas ela não varia na direção horizontal. Ela só varia na direção vertical, no caso de fluidos estáticos. Isso dá o teorema de Stephen, que diz a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cotas dos dois pontos. Ou seja, a diferença de pressão entre dois pontos, P1 menos P2, é igual ao peso específico, que é a massa específica vezes a aceleração da gravidade, vezes a diferença de cotas dos dois pontos, Z2 menos Z1. Há implicações importantes. Por exemplo, no caso de vasos comunicantes, onde dois ou mais recipientes são ligados por um conduto, o que nós temos? Nós conseguimos observar que sempre é alcançada a mesma altura do fluido. Sempre. Por que a pressão? Por causa daquilo que nós acabamos de desenvolver, que numa horizontal a pressão é igual, e ela só varia na vertical. Então nós sempre temos atingindo o fluido à mesma altura. Isso é vasos comunicantes. Outras implicações importantes. Para um fluido uniforme, quer dizer, um fluido igual, homogêneo, a pressão ela vai variar somente com a distância vertical. A pressão é a mesma em todos os pontos no plano horizontal. Ela independe da forma do recipiente que contém o fluido.
Quer dizer, aqui em A, B, C e D, a pressão é igual. A pressão é igual também em E, F, G, H. Não tem diferença. Mas em C e H é diferente. De fato, a diferença entre C e H é a mesma entre D e H. Né? Então, o recipiente, ele não influencia em nada na pressão. A pressão, de novo, só varia na profundidade e não varia no plano horizontal. Se dois recipientes iguais são preenchidos, respectivamente, com a mesma quantidade de água e álcool etílico, onde a massa específica da água é 1000 e do álcool é 806, em qual dos casos a pressão no fundo dos recipientes será maior? No álcool, na água, na C é igual, a pressão vai ser igual nos dois casos, e na D não dá para determinar. Ora, note pelo teorema de Stephen que a pressão no fundo ela vai depender do peso específico. A diferença de cotas é igual, porque diz que a mesma quantidade é colocada. Então ela vai depender do peso específico, da massa específica aqui, porque a G é igual nos dois casos, então da massa específica. Portanto, qual que vai ter a maior diferença de pressão? Onde a massa específica for maior. Ali você vai ter a maior diferença de pressão. Então, no caso aqui, é na água. A água tem um peso, uma massa específica ou peso específico maior. Portanto, ali a pressão será maior, que é o que nós conseguimos, então, observar aqui. 806 vezes G, mais 1000 vezes G. Quando nós temos 1000 vezes G, é maior. Não fica tão fácil de enxergar aqui na figura, mas talvez se você der um zoom, você consiga enxergar isso. Que na água, nós temos aqui, então, uma pressão maior quando comparado com o álcool. Tem uma coisa importante aqui. O teorema de Stephen mostra que a diferença de pressão é dependente da massa específica. Então, se nós temos aqui um fluido mais ou menos homogêneo, a água, e aqui nós temos um cantinho mercúrio, então a H não vai ser igual aos demais casos. Por quê? Porque nós temos mercúrio aqui, um outro fluido. Então nós temos que considerar aqui a importância sempre da massa específica. Mudou de fluido, mudou de massa específica. Então temos que prestar atenção nisso. E com relação aos gases, você vai dizer, essa lei de Stephen é válida para os gases? Sim. O erro cometido, se nós considerarmos a pressão igual no recipiente, ou nós utilizarmos a lei de Stephen, ele vai ser em geral menor que 5%. Se nós estivermos falando aí de distâncias, diferenças de cotas inferiores a 1000 metros. Então, se esses dois pontos aqui, 1 e 2, estão mais ou menos próximos, e nós estamos falando de gases aqui, a diferença de pressão quase será insignificante. Se nós estivermos falando de 1 quilômetro de diferença de cota, que é uma enormidade, a pressão só vai variar em 5%. É quase nada. Por que isso acontece? A resposta está no bloco vermelho. O peso específico dos gases é muito pequeno. Por exemplo, do ar é 11,8 newton por metro cúbico. Ou seja, se a diferença de cota não for enorme, então nós podemos desprezar a diferença de pressão entre eles. Por isso que, usualmente, nos gases, nós consideramos que a pressão é igual. Ela não é. De fato, ela não é. Mas nós consideramos muitas vezes, por conveniência, que ela seja igual. Porque a diferença de cotas não vai influenciar tanto. Não vai dar tanto uma variação de pressão. Nos casos de engenharia, usualmente nós estamos interessados na pressão abaixo de uma superfície livre, como, por exemplo, num lago, num rio, ou coisa do tipo. Então, no caso, nós vamos ter em cima ar e embaixo água, em uma superfície, uma interface entre os dois. Tá, vamos dizer que a nossa origem, então, esteja aqui embaixo, ó, aqui num ponto qualquer onde nós queremos saber a pressão. Nossa origem aqui é 0. Nós estamos aqui, então, a distância H abaixo da superfície. Então, nesse ponto, nós estamos interessados em saber a pressão, vamos chamar esse de ponto 1, onde nós queremos saber a pressão, que é P qualquer.
E na superfície livre, nós temos que Z2 é igual a H. Né? Nós temos H acima da origem. E a pressão 2 aqui é o quê? A pressão atmosférica. Né? Nós estamos falando da superfície da água, então a pressão que existe na superfície da água é a própria pressão atmosférica. Então as nossas condições são Z1 é igual a 0, onde P1 é igual a P, e Z2 é igual a H, onde a pressão então é igual à pressão atmosférica. Então, se nós estivermos trabalhando na escala absoluta, onde nós consideramos a pressão atmosférica, nós dividimos tudo em função do vácuo, nesse caso a lei de Stephen daria o quê? A pressão absoluta é igual à pressão atmosférica mais γH. Por outro lado, se nós estivermos trabalhando na escala relativa à pressão atmosférica, então quando nós estivermos na superfície, a pressão 2 não vai ser a pressão atmosférica, mas vai ser 0. Porque nós estamos medindo tudo em função da pressão atmosférica. Então vai ser 0. Então fica pela lei de Stephen que a pressão é igual a γH. É interessante isso, né? Se nós pegarmos esses dois resultados, eles vão nos dar retas paralelas. Note que a pressão ela aumenta linearmente com a profundidade. Então se nós pegarmos o verde ali, a pressão é igual a γH. Nosso coeficiente angular aqui é γ. Então fica γH. Por outro lado, se nós estivermos medindo tudo em função do vácuo, que seria a pressão absoluta, então na superfície nós vamos ter pressão atmosférica mais γH, que vai dar uma reta paralela à primeira. Beleza? Vamos a um exemplo. Um grupo de estudantes está planejando realizar uma série de experimentos a uma profundidade de 12 metros debaixo da água, utilizando um robô submarino. O robô foi projetado para suportar uma pressão absoluta máxima de 250 kPa. Verifique se o robô pode ser utilizado para esta missão. Os experimentos serão realizados tanto em água doce, com a massa específica em torno de 999, como em água salgada, 1030. Assuma que o fluido esteja em repouso e que a aceleração da gravidade seja de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, você comprou um robô, e você quer saber, eu posso usar para aquilo que eu estou me propondo aí, de fazer a investigação com esse robô a 12 metros de profundidade, de tal forma que ele consiga suportar e não estrague? Ora, a pressão, então, no fundo, vai ser o quê? Na escala absoluta, ela vai ser a pressão atmosférica mais ρgH. A pressão atmosférica, ela é 101.325 Pascal. Mais a massa específica de 999 na água doce, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8, vezes 12, que é a profundidade. Isso vai dar uma pressão absoluta de 219 kPa. Dá? Dá, é 250 o limite, então dá, 219. E na água salgada? Bem, na água salgada a massa específica é maior, é de 1030. O resto continua igual. Também dá. 222 kPa é menor que 250 kPa. Então dá para usar esse robô tanto na água doce quanto na água salgada. É assim que, de forma simples, nós usamos a lei de Stephen. Principalmente na hidráulica, vocês vão muitas vezes ver a pressão sendo escrita como unidade de comprimento. O que seria isso? Bem, nós vimos que pressão, no verde aí, pressão é igual a γH. Então, se isolar o H aí, H, fica H igual a pressão sobre gama. Ora, H é a unidade de comprimento. Tá? Então, muitas vezes, principalmente na água, nós vamos dizer assim, qual que é a pressão lá no sistema de água? A pressão é de 5 metros de coluna d'água. Ou seja, nós estamos dizendo aí que a pressão seria o equivalente a nós estarmos numa profundidade de 5 metros. Aqui nós temos um exemplo disso. O nível de água em um reservatório é de 30 metros. Qual é a pressão na tubulação? Quer dizer, nós queremos saber a pressão aqui embaixo, nessa tubulação horizontal. E fica ainda 1,5 metro para baixo, né?
A segunda pergunta, determine o nível mínimo de água no reservatório, de tal forma que a pressão na rede não seja inferior a 10 metros coluna d'água. Note que essa é geralmente a pressão mínima de projeto. Então, você muitas vezes quer ter uma pressão mínima na rede de distribuição de água, que a água chegue nos lugares que você precisa que ela chegue. Né? Então, você vai projetar, muitas vezes, seguindo a legislação pertinente, as normas, etc., a uma pressão mínima aí de 10 metros coluna d'água. Então, você precisa ter uma quantidade mínima de água aqui, uma altura mínima de água dentro do reservatório. Bem, vamos para a primeira. A primeira, você sabe o nível do reservatório, que é de 30 metros, que você quer saber simplesmente qual a pressão na tubulação. Ora, a pressão é igual, na escala relativa, né? ρGH. Rho é 1000, massa específica da água. A aceleração da gravidade é 9,8. E H é o quê? É os 30, a água dentro do reservatório, mais os 1,5 para chegar na tubulação. 30 mais 1,5, dá uma pressão de 308,7 kPa. No segundo problema, nós queremos saber qual o nível de água dentro do reservatório para que nós tenhamos aí uma pressão mínima de 10 metros coluna d'água. Ora, se eu quero ter 10 no todo, então, como eu tenho 1,5 aqui embaixo, eu preciso ter quanto aqui dentro? 8,5. Então, o nível mínimo de água para que exista uma pressão de 10 metros colunas d'água é de 8,5 metros. Aqui tem uma coisa interessante, ainda que eu tenha de novo escrito errado. Mas pense aí em 1, 2, 3 pontos. Aí. Pense na pressão aí. Então aqui estamos 1 metro abaixo da superfície da água no ponto 1. A pressão ali então seria a massa específica, na escala relativa, né? 0 aqui é a pressão atmosférica, 1000 é a massa específica da água, vezes o G que faltou. Que coisa, esqueci o G de novo aí. Faltou o G aqui, então seria vezes 9,8, vezes 1, que é de diferentes cotas, né? Nós estamos 1 metro abaixo da superfície. No ponto 2, seria a mesma coisa, mas multiplicado por 1,2. Né? A profundidade de diferentes cotas é 1,2. No ponto 3, vezes 2, que seria a diferença de cotas. Agora imagine que nós coloquemos aqui uma placa sobre toda a superfície da água. E apliquemos nessa placa uma força de 100 newtons. 100 newtons. O que vai acontecer com as pressões nos pontos 1, 2 e 3? Ela simplesmente vai ser somada dessa pressão, que está sendo adicionalmente aplicada. Então, essa força de 100 newtons está sendo aplicada numa área de 5 metros quadrados. Então, dá a pressão de 20. Você simplesmente vai pegar o 20 e somar aquilo que você já tinha. Ela vai ser igualmente acrescentada a todos os pontos do recipiente. Essa é a lei de Pascal. A lei de Pascal diz o seguinte: a pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. É o que nós acabamos de dizer. Aplicamos uma pressão extra de 20 Pascal. Então, essa pressão é transmitida integralmente a todos os pontos. Aos pontos 1, 2 e 3. Aqui nós temos aquele problema típico que vocês devem ter visto em física já, né? Em um elevador de carros, ar comprimido exerce uma força sobre um pequeno pistão com seção transversal circular de raio 5 centímetros. Essa pressão é transmitida por um líquido para um pistão que possui um raio de 15 centímetros. Qual força deve o ar comprimido exercer para elevar um carro de 13.300 newtons? Ou seja, nós temos um líquido aqui entre 1 e 2, nós temos aqui em 1 sendo aplicada uma força, que nós queremos descobrir qual que é, né? Que está sendo aplicada num pistão de 5 centímetros de diâmetro. Daí em 2, nós temos aqui um pistão de raio de 15 centímetros. Em 1, o raio, aliás, né? O raio é de 5 centímetros. Em 2, o raio é de 15 centímetros. E nós sabemos aqui qual que é
peso do carro. Qual que é a força 2? Força 2 é 13.300 newtons. Ora, nós já sabemos que num plano horizontal, se nós estivermos falando do mesmo líquido, a pressão é a mesma. Então, se nós estamos falando aqui de algo que nós podemos considerar mais ou menos na mesma altura, a pressão em 1 vai ser igual à pressão em 2. É isso que nós precisamos fazer. A pressão em 1 é igual à pressão em 2, que é o mesmo de dizer que a força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Nós queremos descobrir a força 1. Então, a força 1 é igual à força 2 vezes a área 1 sobre a área 2. A força 2 é 13.300 newtons. A área 1 vai ser π vezes 5 ao quadrado. É 5 centímetros, né? πr ao quadrado. A área 2 vai ser πr ao quadrado também, mas ali o raio é de 15 centímetros. Então, a força 1 vai ser o quê? 1,48 vezes 10 ao cubo. Se nós dividirmos isso por mais ou menos 10 aí, que seria a aceleração da gravidade, então isso ficaria sendo como 148 quilos. Ou seja, duas pessoas normais, né? Se nós colocarmos duas pessoas normais em cima do pistão 1, isso será capaz de levar um carro. Daí então a grande vantagem de nós utilizarmos algo como esse elevador de carros. Quando nós temos diferentes fluidos, então nós temos que tomar muito cuidado, porque a lei de Stephen depende da massa específica. Então, quando nós mudamos de fluido, nós temos que aplicar de novo a lei de Stephen. Então, digamos que nós comecemos aqui em cima, ó. P1 está aqui e P2 está aqui, no final do óleo aqui. Então, fica P2 menos P1 é igual a menos ρ do óleo, a massa específica do óleo, vezes G, vezes a diferença de cotas. Daí nós pulamos para outro fluido, não podemos usar a lei de Stephen até aqui. Nós estamos na água agora. Na água, então fica P3 menos P2, menos a massa específica da água, vezes G, vezes a diferença de cotas. Daí nós mudamos de novo o fluido, a glicerina. Então fica P4 menos P3, que são as cotas aqui, né? Z4 e Z3, menos ρ da glicerina, vezes G, Z4 menos Z3. E daí nós mudamos de novo, mercúrio agora. Então fica P5 menos P4, igual a menos a massa específica do mercúrio, vezes G, vezes a diferença de cotas, vezes 5 menos Z4. Então, você pode resolver uma por uma, né? Se você quiser descobrir a diferença de pressão entre lá em cima e aqui embaixo, você pode resolver um por um. Ou você pode somar todas as equações. Porque ao somá-las, o que vai ficar? Vai ficar aqui P2 menos P2. Então, corta. Aqui fica P3 menos P3. Corta. P4 menos P4. Então, aqui nós ficamos com P5 menos P1, que é igual ao somatório de tudo que ficou do lado direito. Então, é assim que nós resolvemos um problema onde nós temos mudanças de fluido. Uma das aplicações daquilo que nós acabamos de desenvolver é nós criarmos instrumentos para medir a pressão. E o barômetro é aquele instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica. Então, digamos que você queira saber a pressão atmosférica num ponto qualquer. Você pode simplesmente pegar um recipiente aí, encher com determinado fluido. Encheu lá com determinado fluido. Daí você pega um recipiente aí um pouco menor, um tubinho, e acrescenta o mesmo fluido. E vira muito rápido esse tubo dentro do recipiente maior. De tal forma que aqui em cima fique quase que um vácuo. Né? Considere que não tem nada ali. Tá certo, com o tempo vai evaporar, que esse fluido vai evaporar, então você vai ter uma certa pressãozinha atuando aqui nesse vazio aqui. Mas vamos considerar que a pressão aqui seja na escala absoluta zero. Ótimo.
nós queremos determinar a pressão atmosférica, né? A lei de Stephen, ela diz P1 menos P2 é igual a gama, que é o peso específico, vezes E2 menos E1. Nosso P1. Bem, P1 é esse ponto aqui. A e B estão na mesma profundidade, estão na mesma horizontal. Então, A e B, a pressão é igual. Qual que é a pressão ali? A pressão atmosférica. A pressão atmosférica que está atuando sobre o ponto B. Então, nós temos aqui a pressão atmosférica. Menos zero, porque a pressão lá em cima desse tubinho é o que? Zero. É igual ao peso específico desse fluido, vezes Z2. Quando nós estamos lá em cima, que é o ponto 2, nós estamos em H, né? H é a profundidade aqui, a altura de água no tubo. H menos zero. Nós estamos adotando como nossa origem exatamente a superfície de fluido aqui nesse recipiente. Então fica que a pressão atmosférica é igual a gama H. Ou seja, o fluido é você que escolheu, que você colocou dentro desse recipiente e depois no tubo. Então você conhece o peso específico. Daí você chega lá e mede a altura que o fluido ficou elevado dentro do tubinho, que é H. Beleza. Mediu isso, multiplica pelo peso específico do fluido, tem a pressão atmosférica no ponto. Muito simples, equipamento muito simples para medir a pressão atmosférica. Barômetro é esse equipamento. Digamos que você possa utilizar diferentes fluidos no barômetro. Para qual dos seguintes fluidos a coluna de fluido no barômetro será a maior? A maior. Dado aí que você tem o mercúrio, o peso específico do mercúrio você pesquisou e deu 13.550, a água 9.980, a gasolina 6.800 e o óleo 8.700. Ora, pense aqui. Nós queremos saber H, né? Então, a pressão atmosférica é dividido pelo peso específico. Quanto maior o peso específico, o que acontecerá com H? H será menor. Quanto menor o peso específico, tanto maior será H. Então, se nós queremos saber qual que é o fluido com a maior coluna ali, vai ser com o menor peso específico. Vai ser com a gasolina. Mercúrio é utilizado como fluido em um barômetro. Calcule a altura barométrica ao nível do mar. Considere que a pressão atmosférica seja 101.325 pascal, aliás, e que o peso específico do mercúrio seja 133,10 kN por metro cúbico. A altura barométrica, nós vimos ali, né? A altura barométrica é igual à pressão atmosférica dividido pelo peso específico. Então, a pressão é o quê? 101.325 kPa. O peso específico é 133,10 vezes 10 ao cubo. Isso dá, então, a altura de 0,760 metros. Ou seja, 760 milímetros de mercúrio. É o que nós temos escrito aqui embaixo no verde. A pressão atmosférica, ou seja, 1 atmosfera, é igual a 760 milímetros de coluna de mercúrio, que por sua vez é igual a 101,325 kPa. Note que aqui nós estamos usando aquilo que nós escrevemos antes, né? Escrevendo a pressão em termos de coluna de mercúrio, em unidade de comprimento. Saindo do barômetro, nós vamos para o manômetro. O manômetro é um instrumento utilizado para medir pressão aí de forma geral. O manômetro simples nós podemos instalar num tubo, por exemplo. Digamos que tem um tubo aí caminhando, saindo da sua tela. Tem um tubo aí, tubo da sua casa, tubo de água. E você quer saber qual que é a pressão que está passando por esse tubo. Você pode simplesmente fazer um furinho, instalar lá uma espécie de mangueira, lá um outro tubinho, e deixar a água subir. A água subir nesse tubinho. Esse é um manômetro, piezômetro. E aplicar a lei de Stephen. Então a pressão em B é onde você quer descobrir, menos zero, porque lá acima é a atmosfera, né? Então se é na escala relativa, nós podemos escrever que é zero. É igual a gama vezes a diferença de cotas, que é H. Nesse caso é H. Então a pressão em B seria simplesmente gama H. Ora, o fluido que está passando no tubo, você sabe qual que é, a água.
O H você vai medir, a altura que vai subir aqui no seu tubinho. Então você pode descobrir facilmente a pressão em B. Qual que é o problema com esse tipo de instrumento? Primeiro, para pressões elevadas e para líquidos de baixo peso específico, a altura H será muito alta. Quer ver só no bloco verde aqui, ó. H é igual a P sobre a gama, né? A pressão típica aí existente em um sistema de água, 10 a quinta Pascal. O peso específico da água é 10 a quarta. Então você vai ter que ter 10 metros. Não vai construir um tubinho aí de 10 metros para cima para ficar medindo esse tipo de pressão, né? Então, no caso da água, por exemplo, onde o peso específico não é pequeno, e a pressão é mais ou menos, você vai ter H muito alto, aí não compensa, fica ruim de medir a pressão. O segundo problema é que não se pode medir pressão de gases. É lógico que não, né? O gás preenche todo o espaço reservado a ele. Então o gás simplesmente vai escapar por aqui. Se não tem nenhuma superfície aqui, se você colocar a superfície, daí já não consegue medir a pressão do jeito que a gente está falando. Então, o gás não vai funcionar legal. E não se pode medir pressões efetivas negativas. Pressões efetivas negativas são aquelas que são inferiores à pressão atmosférica. Porque se aquilo que aqui está em azul aqui é menor que a pressão atmosférica, então a pressão aqui fora vai ser maior e vai começar a empurrar esse fluido aqui para dentro. Logo, você não vai ter nenhum H aqui. Então não dá para medir pressões efetivas negativas também. Uma forma de resolver isso é o seguinte. Então, digamos, de novo, você quer medir aqui a pressão no tubo A. Então você tem o fluido lá da água mesmo. Aí você adiciona um outro fluido aqui. Um fluido pesadão. Um mercúrio, um fluido pesado. Peso específico muito mais alto. Então o deslocamento dessa coluna aqui, digamos, o deslocamento de H, não vai ser tão grande quanto que talvez fosse a água. Então essa é uma coisa interessante que dá para fazer. É o manômetro tubo em U. Como é que você vai proceder daí para encontrar a pressão? Você sempre vai começar do lado esquerdo. Então começa lá no ponto A, que é o que você quer determinar. E aí se você for descer, você vai somar a pressão. Ela sempre aumenta, né? Para baixo aumenta, para cima diminui. Então você chega aqui, é o mesmo fluido, né? Está em branco aqui, a massa específica é 1. Chegou aqui, mudou de fluido. Opa, tem que aplicar de novo a lei de Stephen, né? Mas, aqui, esse azulzinho aqui, até esse ponto aqui do outro lado, a pressão vai ser igual, porque nós estamos falando do mesmo fluido e que está na mesma profundidade, no mesmo plano horizontal. Então a pressão aqui vai ser igual. E aí você então vai começar a subir. Então a pressão vai cair, vai ser menos. Vai ser menos. Aplica a lei de Stephen até chegar aqui. Aqui você muda de fluido de novo. Mas aqui você conhece a pressão, né? É pressão atmosférica. Na escala relativa é 0. Na escala absoluta é 101,325 kPa. Então é assim que você vai proceder. Tá? Sempre que tiver dois pontos na mesma altura e um fluido só, você pula para o outro lado. Você está falando de uma pressão no mesmo plano horizontal. Por exemplo, nesse caso, então você faz assim, pressão em A. Vou descer, ó. Vou descer de quanto? Vou descer a cota aqui em A é ZA, e a cota aqui, onde começa o fluido azulzinho, é Z1. Então a diferença de cotas é ZA menos Z1. Ah, eu não sei se aqui vem primeiro Z1 ou vem primeiro ZA. Coloque em módulo. Coloque em módulo. Você sabe, uma coisa que você sabe é que quando você está descendo, a pressão aumenta. Então por isso o sinal de mais aqui, ó. E isso é importante. Se você for colocar em módulo ali, isso é muito importante. Então a pressão aqui vai ser mais. Então é o peso específico de 1, que é o fluido que existe aqui, em A até essa linha, esse fluido mais azul, ZA menos Z1. Daí você pulou para o outro lado aqui, né? Está no mesmo fluido, mesmo horizontal, pulou para o outro lado. Agora você vai subir, então vai o quê? A pressão vai diminuir, menos aqui. O peso específico do fluido 2. Esse azul aqui. Vezes a diferença de cotas, ó, Z2 menos Z1, em módulo. Isso é igual a
Zero, porque nós estamos na escala relativa, né? A pressão atmosférica na escala relativa é zero. Como nós queremos descobrir PA, nós jogamos os outros dois termos aqui para o lado direito, e logo nós temos a pressão em A. Então nós precisamos saber o quê? Precisamos saber o peso específico dos dois fluidos, do fluido que nós estamos investigando e do fluido manométrico, que nós que acrescentamos, né? Então nós conhecemos o peso específico dele. E precisamos medir lá algumas distâncias, né? ZA, Z1 e Z2. Se nós medirmos isso, nós conseguimos determinar a pressão A. Vamos fazer um teste aí. Um tubo IU encontra-se parcialmente preenchido com água. Um líquido claro, mais leve do que a água, é adicionado ao lado esquerdo do tubo. Uma máscara laranjada cobre a posição da superfície do lado esquerdo do tubo. E a interface entre os dois líquidos está coberta por uma fita. Quer dizer, no laranja aqui você não sabe qual é a superfície. Você está vendo aqui a superfície do lado direito, mas não do lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo, nessa região alaranjada, foi adicionado um líquido que é mais leve que a água. A posição da superfície do líquido leve, no lado esquerdo, ela ficará acima da posição da superfície da água no lado direito, abaixo da posição da superfície da água no lado direito, ou na mesma posição da superfície da água no lado direito. Gasta o tempo em casa, para o vídeo e gasta um tempo pensando nisso. Gasta um tempo aí pensando nisso. E daí, então, faça um desenho, né? A primeira coisa que vale a pena, às vezes, fazer é um desenho, para você tentar esquematizar aquilo que está acontecendo. Então, você tinha o fluido lá, que é a água, o amarelo, aí você adicionou um outro fluido, o fluido azul. E então, aí você vai ter uma certa profundidade de fluido azul, HA. Vai ter uma diferença aqui entre o nível do fluido azul e do outro lado o amarelo, Hzinho. Vai ter aqui HB. Beleza. Nós sabemos que a pressão em A tem que ser igual em B, porque nós estamos falando da mesma horizontal e só estamos caminhando aqui no fluido amarelo, para ir de um lado para o outro. Então, a pressão A é igual à pressão em B. Ora, qual que é a pressão em A? A pressão em A é igual ao peso específico do fluido azul vezes HA. Qual que é a pressão em B? A pressão em B é igual ao peso específico do fluido amarelo vezes HB. Muito bem, então vamos passar tudo que tem peso específico para o lado esquerdo e tudo que é profundidade para o lado direito. Então fica gama azul dividido por gama amarelo, que é igual a HB sobre HA. Ora, nós sabemos que o peso específico do azul é menor que da água. Isso foi nos dito. Então, se é menor, então HB tem que ser menor que HA. Daí, então, nós podemos saber como ficará do lado laranjado, né? É o que nós observamos aí. O HB é menor que o HA. Um outro problema, utilizando manômetros, né? Para estudar o efeito do vento em edifícios, é realizada uma série de experimentos em um túnel de vento. Visando obter a vazão através da seção de teste do túnel de vento, os engenheiros necessitam saber a diferença de pressão entre os pontos A e B. O peso específico do fluido no túnel de vento é 9.800 N por metro cúbico, e o peso específico do fluido manométrico é 15.680 N por metro cúbico. As alturas são iguais a 1,25 metros e 0,75 metros. Bem, então, é extremamente comum medir a vazão através da medição da diferença de pressão. Nós vamos ver isso mais para frente. Para nós, agora, só interessa definir essa diferença de pressão aqui entre A e B. O escoamento está vindo da esquerda para a direita, então ele consegue entrar aqui, né? Parte do fluido entra aqui nessa parte azul, e parte do fluido entra aqui nessa parte em azul aqui no ponto B também. Você vai lá com a régua e mede H1 e mede H2 também. Foi você que adicionou o fluido manômetro, foi você que construiu esse manômetro ou comprou ele. Então você sabe qual que é o peso específico do fluido manométrico. E você sabe qual que é o fluido que você está investigando no túnel aí também. Tá? Então, vamos definir isso.
Como é que nós procedemos? Começa do lado esquerdo. Foi isso que nós dissemos antes. Começa do lado esquerdo. Pressão A. Beleza, pressão A. Vou subir. Vou subir de quanto? Ah, de H1. Né? Porque não adianta subir mais, que eu vou descer a mesma quantidade lá depois. Então a pressão nesse ponto aqui vai ser igual a esse. Eu vou subir só de H1. Se eu vou subir, a pressão vai diminuir. Menos aqui. Menos o peso específico do fluido 1, que é esse azul, vezes H1. Ótimo. Então eu estou nesse ponto aqui, né? Nesse ponto é a mesma pressão desse outro ponto aqui, que é a interface entre o azul e o vermelho. Ora, nesse ponto aqui, a pressão é a mesma desse outro lado aqui, porque nós só estamos andando no fluido vermelho aqui e estamos no mesmo plano horizontal. Então agora nós vamos subir mais um pouco no fluido vermelho aqui. Nós vamos subir de H2. Se nós vamos subir, então é menos. Está menos aqui. Menos o peso específico do fluido 2, que é esse vermelho, vezes H2. Então agora nós estamos aqui em cima. Ora, não adianta eu subir um pouquinho e depois descer o mesmo tanto. Vai anular, né? Então vou pular para esse outro lado aqui. Pulei para esse outro lado, estou no fluido azul, e vou descer até o ponto B. Quando eu desço até o ponto B, eu tenho um acréscimo de pressão, então mais aqui. É o peso específico do fluido 1, de novo nós estamos no fluido azul, né? Vezes a profundidade. A profundidade vai ser a soma dessas duas aqui, ó, H2 mais H1. Isso vai ser, então, igual à pressão em B. Nós queremos saber PA menos PB, então nós vamos jogar PB para o lado esquerdo. E o resto, tudo aqui que nós temos aqui do lado esquerdo, nós vamos jogar para o lado direito. Nota que dá para cancelar coisa aqui, né? Nós temos menos o peso específico de 1 vezes H1, e aqui nós temos mais o peso específico de 1 vezes H1. Então cancela isso. Acaba, então, ficando aqui menos γ2 vezes H2, mais γ1 vezes H2. Como o H2 aparece nos dois termos, pode isolar ele. Fica H2 vezes peso específico 2 menos peso específico 1. Então fica PA menos PB, que é igual a H2 foi o quê? 0,75. Foi dado pelo problema aqui, H2. 0,75. Vezes o peso específico 2, que é o fluido manométrico, 15.680, menos o peso específico 1, que é o azul, que é de 9.800. Então, PA menos PB fica igual a 4,4 kPa. Note uma coisa que vai se repetir continuamente, que eu vou alertar vocês continuamente também. Nunca substitua números logo no início. Jamais faça isso. Sempre realize todos os cálculos com as letrinhas, até chegar no mais simples possível da equação. Aí você começa a substituir os números. Vai fazer muito menos cálculo. E se você errar, você não precisa recalcular tudo. Você só vai fazer um cálculo a mais, que é o da situação final. Uma segunda aplicação, quer dizer, nós vimos então a aplicação em instrumentos de medição de pressão. Uma segunda aplicação é no empuxo. No empuxo. O princípio de Arquimedes diz o seguinte: todo corpo mergulhado num fluido em repouso sofre por parte do fluido uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Vamos ver isso. Então aqui nós temos aquele nosso desenho do fluido paradão, e aqui uma parte do fluido que nós selecionamos. Aqui tem um objeto, né? Aqui tem um objeto. Então esse objeto deslocou uma parte do fluido, né? Então nós temos uma pressão 1 sendo aplicada aqui na parte inferior do objeto e uma pressão 2 sendo aplicada na parte superior do objeto. Nós sabemos que quanto mais profundo, maior é a pressão, né? Então nós temos uma diferença de pressão aqui entre 1 e 2. É essa diferença de pressão entre 1 e 2 que é o empuxo, que vai fazer então que o corpo tenda a subir. Então o empuxo é P1 menos P2 vezes a área. A área é essa área saindo aqui da tela, tanto no plano inferior quanto no plano superior. Ora, mas P1 menos P2, pela lei de Stephen, é a massa específica do fluido aí deslocado, né? Vezes a aceleração da gravidade, vezes H, que é a profundidade aqui, esse objeto, vezes A.
Ora, H vezes A, H vezes essa área saindo aqui, é o volume, né? É o volume desse objeto. Então fica B igual à massa específica do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume do fluido. Ótimo. Ora, e o que é massa específica vezes volume? Massa específica vezes volume é massa. É a massa do fluido. Então, é a massa do fluido vezes a aceleração da gravidade. Aqui, então, nós retornamos para o princípio de Arquimedes. Vamos ler de novo o princípio de Arquimedes? Todo corpo mergulhado no fluido de repouso sofre por parte do fluido uma força vertical para cima, tem que ser para cima, né? A pressão embaixo é maior que em cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Olha aqui, ó, o peso, ó. Massa vezes a aceleração. Ao peso do fluido deslocado. Então, quando nós temos um objeto totalmente submerso, como é que vai ficar a situação? Digamos que ele esteja parado ali, o objeto, né? Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui o somatório de forças em Z. Então, B é o empuxo, que é a força que tende a levar o corpo para cima, e FG é a força da gravidade, é o peso do objeto, que tende a levar o objeto para baixo. O objeto, então, ele vai subir ou vai descer? Depende. Depende do quê? Bem, depende desse balanço de forças aqui. Depende que é maior, o empuxo ou o peso do objeto. Então, o empuxo é a massa específica do fluido vezes o volume de fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade. O peso é igual à massa vezes a aceleração da gravidade, a massa do objeto, mas a massa do objeto, então, fica sendo igual à massa específica do objeto vezes o volume do objeto, G. Nesse caso especificamente, onde o objeto está totalmente submerso, o volume de fluido deslocado é igual ao volume do objeto. É igual. Beleza, então nós podemos isolar G e o volume, porque eles são iguais nos dois termos. E nós ficamos entre parênteses com a diferença das massas específicas do fluido e do objeto. Então, se a massa específica do fluido for maior que do objeto, ele vai subir. Se a massa específica do fluido for menor que do objeto, ele vai descer. Um exemplo de cálculo. Um pedaço de alumínio com massa de 1 kg e massa específica de 2.700 kg por metro cúbico está pendurado no dinamômetro e mergulhado completamente na água. Qual é a leitura no dinamômetro antes e depois do metal ser imerso na água? Então tem o dinamômetro ali, ele mede a força, né? Mede a força que está sendo exercido aqui nesse fio. Então nós queremos saber a leitura no dinamômetro antes e depois do metal ser imerso na água. Ótimo. Nós precisamos conhecer o volume, né? Então, para conhecer o volume, nós pegamos a massa ali do objeto, que é de 1 kg, dividimos pela massa específica dele, que dá 2.700. Então, nós temos o volume de 3,7 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. A leitura no ar. No ar, a somatória de forças ali em Z vai ser o quê? Vai ser T1. T1 seria a força exercida no fio aqui. Vai para cima. Menos a força da gravidade que exerce para baixo, que é o peso desse objeto aí, massa vezes a aceleração da gravidade, mais o empuxo, mais B, que não está nessa figura aqui. Por quê? Porque está no ar, então eles desprezaram, mas eu quero mostrar exatamente para vocês aí, se é importante ou não considerar o ar. Então nós temos um B aqui, um empuxo. Então, o objeto está no ar, está imerso no fluido, que é o ar. Então tem um empuxo aqui, de baixo para cima. Então, mais B é igual a zero. Então, T1, que é o que nós queremos descobrir, que é a força está sendo lida lá no dinamômetro, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, menos a massa específica do ar, que é o fluido, né, que nós estamos considerando, vezes o volume do objeto, que ele está totalmente imerso no ar, vezes a aceleração da gravidade. Substituindo os valores, a massa aqui é de 1 kg, aceleração da gravidade 9,81, daí nós temos a massa específica do ar, que é 1,29, vezes o volume do objeto, que é 3,7 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos, vezes a aceleração da gravidade 9,81. Ou seja, deu uma força ali de 9,81 newtons.
Então, esse segundo termo aqui, que é o termo do empuxo, né? 1,29 vezes 3,7 vezes 10 a menos 4 vezes 9,81, é o termo do empuxo no ar. Ele é totalmente desprezível, ó, deu igual a 1 vezes 9,81, que é o peso da massa ali, do objeto. Portanto, no ar, usualmente nós consideramos que o empuxo não apita nada, ele é muito pequeno. Lembra, porque a diferença de cota é pequena, o peso específico do ar é pequeno, então geralmente não vai ter muita influência, não. E na água? Na água é a mesma coisa. Né? Só que agora nós temos uma massa específica da água que é muito maior, não é 1,29, é 1000. Então, se nós substituirmos 1000, vai ficar uma leitura de 6,18. Não vai ser 9,81 mais. Vai ser 6,18. Ou seja, muito menor a leitura. Então, essa é a influência do empuxo. Consideramos, até esse momento, objetos totalmente submersos. E se o objeto estiver parcialmente submerso? Se o objeto estiver parcialmente submerso, então o volume de fluido deslocado não vai ser igual ao volume do objeto. Está aí uma diferença importante com relação aos casos anteriores. Se ele está ali paradão na superfície, boiando ali, então nós vamos ter um equilíbrio entre a força da gravidade, o peso do objeto e o empuxo. Beleza, então. Então fica o empuxo B menos a força da gravidade. O empuxo é o quê? É a massa específica do fluido vezes o volume de fluido deslocado, que é igual ao volume do objeto que está submerso, né? Vezes a aceleração da gravidade. Menos o peso. O peso é a massa específica do objeto vezes o volume do objeto todo, vezes a aceleração da gravidade, igual a zero. Joga um para um lado e vamos simplificar o que for possível. Que é possível simplificar o G. A aceleração da gravidade é igual. Então fica a massa específica do fluido vezes o volume de fluido deslocado. É igual a massa específica do objeto vezes o volume do objeto. Passa tudo que tem volume para o lado esquerdo e tudo que tem massa específica para o lado direito. E nós ficamos, então, que a razão entre o volume de fluido deslocado e o volume do objeto é igual à razão da massa específica do objeto e a massa específica do fluido. Em outras palavras, a fração do volume de um objeto que se encontra debaixo da superfície da água é igual à razão entre a massa específica do objeto e do fluido. Isso fica muito claro nos icebergs, né? Iceberg. Fica muito claro nisso. A massa específica do gelo é 920. Da água do mar é 1025. Então, se nós quisermos calcular a fração do volume de um iceberg de gelo imerso, quando o iceberg flutua na água. Muito simples, pegamos a razão das massas específicas. Massa específica do objeto, 920, é a massa específica do gelo. Massa específica do fluido deslocado, na água do mar, 1025. Então fica aí uma razão entre volume de fluido e volume de objeto, 0,898. Em termos percentuais, então, seria praticamente 90%. Ou seja, praticamente 90% do iceberg está debaixo da água. Nós acabamos, então, de mostrar isso. Objetos parcialmente submersos. E aplicamos a um caso específico aí que nós encontramos. Esse exemplo você vai ver em casa, você vai dar uma testada em casa. Vamos a um exemplo um pouco mais difícil. Um densímetro é um indicador de densidade relativa. Lembra da densidade, que é a razão da massa específica do fluido em relação à massa específica padrão? Então, o densímetro, ele dá essa densidade aí. Sendo o valor indicado pelo nível no qual a superfície livre intercepta a haste que flutua no líquido. Então, se você ver aqui, está no ácido nítrico aqui. O valor aqui que está nessa haste aqui é o valor, então, que você sabe a densidade. A marca 1 é o nível em água destilada, ou seja, quando eu estiver marcando 1 nesses marcadores aqui, você sabe que você está dentro da água destilada. Para um instrumento mostrado, o volume imerso em água destilada é de 15 centímetros cúbicos. A haste tem 6 milímetros de diâmetro, que é essa hastezinha aqui. Determine a distância H da marca 1 à superfície. Você quer saber qual que é essa H aqui.
quando o densímetro é colocado numa solução de ácido nítrico de densidade relativa 1,5. Beleza, então. Vamos lá, nós queremos saber, então, H. Quanto que esse troço aqui saiu da água, né? Em relação à água destilada. Estava em água destilada, estava no marcador 1. Aí você colocou no ácido nítrico. Saiu H da água. Quanto que é esse H? É isso que nós queremos saber. Vamos lá. Esse é um objeto parcialmente submerso, né? É um objeto parcialmente submerso. Ele está parado, então o somatório de forças em Y é igual a 0. Então fica o peso desse objeto, é a massa vezes a aceleração da gravidade, menos o empuxo, é a massa específica da água, no caso da água, né? Massa específica da água vezes o volume de água deslocado pelo objeto, vezes G, igual a 0. Como G aparece nos dois termos, ele pode ser cancelado, então fica que a massa do objeto, desse densímetro aí, ela é igual à massa específica de água vezes o volume de água deslocado. Agora, se nós fizermos a mesma coisa para o ácido nítrico, nós vamos obter de novo uma massa, né? Fica aqui a massa vezes a aceleração da gravidade do objeto, que é o peso do objeto, menos a massa específica de ácido nítrico vezes o volume de ácido nítrico deslocado pelo objeto, vezes G. Isso é igual a 0. Isso dá uma massa, então, desse densímetro aí de massa específica do ácido nítrico vezes o volume do ácido nítrico deslocado. Ora, essas duas massas têm que ser iguais, porque é o mesmo equipamento. Não mudou o equipamento. Então, essas duas massas têm que ser iguais. Tem aí, antes, uma coisa importante, porque você tem ali o quê? Você tem aqui o volume de água, e aqui você tem o volume de ácido nítrico deslocado. Tá? E aqui foi dado que, para o instrumento mostrado, o volume imerso em água destilada é de 15 centímetros cúbicos. Então você tem aí alguma informação, você precisa ter uma relação entre esses dois volumes. Ora, o volume de ácido nítrico deslocado aí vai ser igual ao volume de água deslocado, menos a parte da haste que saiu, o volume da parte da haste que saiu. E quanto que saiu? Bem, saiu πd ao quadrado sobre 4, que seria o diâmetro dessa haste aqui, vezes H. Esse é o volume da haste que saiu. Quer dizer, você tem menos volume de ácido nítrico deslocado em relação ao volume de água destilada deslocado. Ótimo. Então agora nós vamos igualar as duas massas. Essa massa aqui do verde com aquela massa do vermelho, já obtendo uma relação entre os volumes. Essa é a relação do verde aqui. Então fica a massa específica da água vezes o volume da água, igual a massa específica do ácido nítrico, vezes o volume do ácido nítrico, mas o volume de ácido nítrico é esse aqui, ó, o volume de água menos πd ao quadrado sobre 4 vezes H. Beleza. Podemos passar a massa específica do ácido nítrico dividindo. Então fica a massa específica da água dividido pela massa específica do ácido nítrico vezes o volume de água é igual ao volume de água menos πd ao quadrado sobre 4 vezes H. Nós queremos descobrir H, né? Então, se nós queremos descobrir H, nós vamos isolar o πd ao quadrado sobre 4 vezes H e jogar tudo o resto para o lado direito. O que nós vemos aqui, reconhecemos rapidamente, é a densidade, né? A própria definição de densidade, né? Densidade não é a massa específica do fluido dividida pela massa específica da água, no caso de líquidos. Então, o que nós temos aqui, ó, massa específica do ácido nítrico dividido pela massa específica da água. Então, nós temos exatamente 1 sobre densidade do ácido nítrico. Ótimo. Para o próximo passo aqui do equacionamento, nós podemos olhar o volume de água, que aparece nos dois termos. Então, fica volume de água, entre parênteses, 1 menos 1 sobre densidade do ácido nítrico. Nós queremos descobrir H. Então, passamos o 4 para o lado direito e o πd ao quadrado dividindo para o lado direito também. Portanto, fica H igual a 4 vezes o volume de água dividido por πd ao quadrado, 1 menos 1 sobre densidade do ácido nítrico. Agora é só substituir, né? O volume de água deslocado foi dado, é de 15, acho que, né? 15 centímetros cúbicos.
densidade relativa é de 1,5. E o diâmetro foi dado também, diâmetro da haste. Então, é só agora que você vai substituir os números. Lembra daquilo que eu falei antes? Olha o tanto de cálculo que você teria feito aqui. Não, não é necessário. Aqui você só faz um cálculo. E o H, então, vai dar 177 milímetros, 17,7 centímetros. Então, isso com relação à primeira parte da aula de estática dos fluidos. Nessa primeira aula, nós vimos 2 tipos de aplicações: os instrumentos de medição de pressão e o empuxo. Na próxima aula, nós veremos forças atuando sobre objetos submersos. Tudo de bom, que Deus abençoe vocês.